Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Henrique de Andrade, mestrando da linha de Informática e Sociedade do programa de Engenharia de Sistemas de Computação da COP FRJ. E esse aqui é o segundo vídeo da série sobre editatonas, maratonas de edição da Wikipédia. Se você não assistiu o primeiro vídeo, clica aqui no iconezinho para assistir o primeiro vídeo. Agora, no segundo vídeo, nós vamos falar sobre as regras que são localizáveis em cada Wikipédia de idioma diferente. No mundo Wikipédia, a palavra localizar é utilizada para um instanciamento local. Então, uma regra localizável é uma regra que pode ser alterada por uma comunidade local. E dentre essas regras que podem ser adaptadas estão os processos decisórios e votações, a forma como as comunidades tomam suas decisões, se são a partir de votações, se através de busca de consenso, por quanto tempo uma votação fica aberta. Tudo isso pode ser definido localmente. Outra coisa que é definida localmente são políticas de bloqueio de usuários, que tipo de comportamento pode levar ao bloqueio de um usuário, por quanto tempo ele pode ficar bloqueado se ele fizer alguma dessas coisas que são passíveis de bloqueio para aquela comunidade. Assim como a eliminação de artigos, isso é uma coisa muito importante da gente saber. O que é um conteúdo enciclopédico ou não é, o que é um artigo que pode ficar na Wikipédia ou não pode. E essas discussões também são locais. Às vezes a gente vai ver um verbete criado numa Wikipédia em um determinado idioma e a gente tenta criar esse verbete em outro idioma e não consegue. Um exemplo muito claro disso é artigos que as pessoas chamam dentro da Wikipédia de X é Y. São verbetes que você cria só dizendo, por exemplo, Plutão é um planeta, e você salva. Em algumas versões da Wikipédia, esse tipo de artigo é bem-vindo. Essas Wikipédias entendem que esse tipo de conteúdo é suficiente para iniciar um verbete enciclopédico. Já na Wikipédia, em português, por exemplo, esse tipo de verbete é muito mal visto e tende a ser eliminado. Outra coisa muito interessante, principalmente para a gente que fala português, é o respeito às distintas versões do idioma. A gente não tem uma Wikipédia em português brasileiro, outra em português de Portugal, outra em português angolano. Existe uma única Wikipédia em português. E as diferentes versões do idioma tem que conviver lá dentro. E a forma como essas diferentes versões, o inglês sofre muito com isso também, o espanhol tem várias questões relacionadas a isso, são discutidas localmente também. Na Wikipédia em português, especificamente, existe uma prática de que um verbete deve seguir o estilo de quem começou a página. Então, se uma página foi iniciada com o português brasileiro, é de bom grado que ela continue sendo escrita nessa versão do português. Já se ela foi iniciada numa versão do português europeu, que a mesma coisa aconteça. Um exemplo clássico que muita gente vê às vezes é o verbete banda desenhada, que para brasileiros é um termo bem estranho. Aqui no Brasil a gente chama de história em quadrinho. Mas como o verbete foi iniciado por um português, ele permanece com o nome banda desenhada. Outra coisa muito interessante que a gente vai ver diferente em cada enciclopédia, em cada versão da enciclopédia, da Wikipédia, é a chamada política de verificabilidade e fontes fiáveis. O que é verificabilidade? Quando você escreve alguma coisa na enciclopédia, você tem que referenciar. Você tem que dizer de onde você tirou aquela informação. E qual é uma fonte aceitável como referência vai variar também de projeto para projeto. E outra coisa importante que muda de projeto para projeto são as configurações do software MediaWiki. O MediaWiki é um software livre que faz gestão de wikis. É o software que gerencia a Wikipédia, as Wikipédias, né? Para cada Wikipédia você tem uma instalação do MediaWiki diferente. E configurações dele, quais módulos estão ativados, quais extensões você está utilizando, uma série de configurações do MediaWiki, quais filtros ele vai rodar quando você salva uma edição. Quando você salva uma edição, existe uma série de regras pré-configuradas no MediaWiki que podem já barrar aquela edição no momento que ela está sendo salva, pode marcá-la para uma revisão imediata. Tudo isso também vai ser configurado localmente. E por mais que existam todas essas regras pré-definidas localmente, existem outras que não são tão claras assim. Falando sobre a política de verificabilidade, por exemplo, os limites da sua aplicação até hoje não tem um consenso muito claro na Wikipédia em português. A gente tem uma discussão muito comum que é a pergunta: o céu é azul?
E essa pergunta, o céu azul, serve para ilustrar que você não precisaria citar coisas óbvias. Então, todo mundo sabe que o céu é azul e você não precisa citar que o céu é azul. Só precisariam de referências verificáveis, de fontes fiáveis, informações que não sejam assim tão óbvias e tão claras, como o céu é azul. Mas, como a gente pode ver já nessa imagem que eu trouxe, nem sempre, aparentemente, o céu é azul. E existe um ensaio dentro da Wikipédia em português chamado Você Não Precisa Citar que o Céu é Azul, onde editores defendem essa tese de que você não precisa citar coisas óbvias como o céu é azul ou o Papa é católico. São exemplos que tem ali dentro desse ensaio. E depois que esse ensaio foi publicado, apareceu um outro ensaio chamado É Preciso Citar que o Céu é Azul, trazendo logo de cara essa imagem do céu laranja ao entardecer ou ao amanhecer, não lembro agora, mas enfim, um céu laranja naquela foto. Então eles falam lá do efeito de dispersão de highlights, nem sei se é assim que se fala, mas que faz a atmosfera convergir à luz azul. Enfim, não estou aqui para dar uma aula sobre por que o céu é azul, mas eles falam, olha, alguém precisa dar essa aula porque não é óbvio que o céu é azul. E essa questão dos ensaios, ela é muito interessante na Wikipédia, porque os ensaios não são regras, são posições de determinados grupos de usuários. Então, alguns usuários vão se afiliar a determinadas visões e outros usuários vão se alinhar a outras visões. Lá no primeiro vídeo, eu falei dos pilares, né? Alguns usuários vão dizer que você precisar citar que o céu é azul é o que sustenta os pilares, outros vão dizer que o contrário, que você não precisar citar é o que garante o funcionamento daquelas 5 regrinhas. E no dia a dia, você tem pessoas editando, removendo conteúdo, co-criando, algumas acreditando em uma política, outras acreditando em outra. E a gente vive dessa forma e já foram criados mais de 1 milhão de verbetes dentro dessa dualidade. E essa política de verificabilidade mais fiabilidade é muito interessante dentro da Wikipédia, porque a gente está vendo um deslocamento do interesse da enciclopédia, que na tradição enciclopedista a gente vai ver a enciclopédia em busca da veracidade, né? A enciclopédia ela queria trazer ali uma consolidação da verdade dos fatos. E ela se colocava ali como uma fonte secundária, né? A enciclopédia muitas vezes buscava pesquisadores que fazem pesquisa primária, né? Pessoas que estão criando conteúdo, e a Wikipédia, não a Wikipédia, as outras enciclopédias serviriam como fonte secundária de informações. Já a Wikipédia fala, olha, a gente não tem especialistas, a gente não vai poder contratar lá o pesquisador que é o especialista naquela área. Então, como é que eu, que não sou um especialista, posso escrever sobre determinado conteúdo? A Wikipédia, então, ela se coloca como uma fonte terciária de informações. Ela fala, olha, a gente, para garantir que qualquer um possa editar, mesmo não sendo especialista, a gente vai usar como fontes secundárias. Então, eu não posso citar uma pesquisa inédita, eu não posso citar algo produzido por mim. Eu preciso de conteúdos que já tenham passado por alguma validação por pares. Eu preciso de algo que já tenha sido publicado numa revista acadêmica, eu preciso de algo que tenha sido validado por alguma ferramenta de mídia que tenha um corpo editorial que seja considerado fiável pela comunidade da Wikipédia, porque aí a gente entra numa questão interessante aqui, porque qualquer um pode criar uma fonte secundária, né? Eu posso agora criar aqui um novo site, falar que é um jornal e começar a publicar como uma fonte secundária. Mas aí alguém da Wikipédia pode falar, não, olha só, esse jornal aqui, a política editorial dele não é confiável, então ele não é uma fonte secundária aceitável. Isso, inclusive, pode transformar esse site em um dos itens da blacklist da Wikipédia, da lista de referências que não são aceitas, que o software já vai automaticamente proibir você de colocar aquela referência ali. Isso, enfim, tirando essa parte automatizada, é muito parecido com o trabalho acadêmico, né? O pessoal que trabalha com pesquisa científica está muito acostumado que tudo que você escreve tem que ser referenciado, você tem que referenciar alguém que seja respeitável, digamos assim, né? Você não pode referenciar alguém que os seus pares, que a revista para onde você vai submeter, para o congresso onde você vai apresentar seu trabalho, não reconheça aquela sua referência como algo aceitável. Então, vale a mesma coisa aqui, só que com a preocupação de que a fonte que você está usando tem que ser secundária. A gente tem aqui até uma imagenzinha das duas faces de Jano, né? A gente tem de um lado a imagem que seria ele
como se fosse a ciência pronta, né, o verbete pronto e o outro lado em construção. A gente tem um pouco esse jogo, a gente tem o conhecimento pronto, o conhecimento em construção, andando lado a lado aqui nessa dinâmica de construção da Wikipédia. E quando a gente for editar, a gente tem que ter isso muito claro na nossa mente. O quanto a edição de verbetes, a gente tem que trazer fontes, a gente tem sempre que referenciar o que a gente está falando. Esse é um dos exercícios que mais dão trabalho assim, de você explicar para um usuário novato que está chegando. O usuário chega, escreve às vezes um texto enorme, mas ele não coloca as referências e esse texto acaba sendo removido por um outro usuário preocupado com a verificabilidade e a fiabilidade daqueles conteúdos. Bom, com essa primeira visão das regras da Wikipédia, eu acho que a gente já consegue editar com mais confiança, com mais segurança. No próximo e último vídeo dessa série, eu já vou mostrar a interface do MediaWiki, aonde a gente cria um usuário e como a gente começa a editar. Até lá!